agradecer a presença de todos, dizer que esse evento é uma iniciativa do Casa Parque, com a Casa 1, a Casa Certa e a Inspirada, que são 3 escritórios de arquitetura. A gente tem dedicado parte do nosso trabalho, toda a nossa curiosidade nas edificações de madeira, e a gente está encerrando hoje essas exposições que a gente iniciou há 15 dias atrás, e a gente resolveu encerrar com essas 2 palestras. Para começar os nossos trabalhos, eu gostaria de convidar o Ricardo Russo, que é especialista em conservação, a WWF, que é patrocinadora desses eventos. Daí ele dá seguimento aos demais palestrantes. Bom, gente, boa noite, obrigado por todo mundo estar aqui. É um prazer, assim, que o WWF está ajudando a organizar esse tipo de evento. Ele faz parte de uma articulação que a gente tem no Arquitetura Nacional, que chama Programa Madeira é Legal. Então, a madeira surge como sendo uma alternativa a isso, um material amigável, bonito, sustentável e, ao mesmo tempo, renovável. Mas para ajudar um pouquinho, e vocês sabem o que eu estou falando quando eu falo de usar madeira nativa como material de construção, a primeira pergunta que as pessoas falam para a gente é: então, você está destruindo a Amazônia quando você usa madeira. Então, a gente preparou um vídeo rápido só para vocês, para a gente começar a situar e dar uma nivelada em todo mundo, que a gente foi feito para isso mesmo. É uma série de vídeos que a gente quer responder as dúvidas de quem pensa em construir madeira, pensa em especificar madeira na construção. E essa é a primeira pergunta que eu vou fazer: vocês estão destruindo a Amazônia? Pensar madeira destrói floresta. Bom, gente, é isso. Então é um vídeo curtinho, que claro, não chega a explorar tecnicamente, mas não era esse o objetivo, mas dá para começar a suscitar algumas perguntas, e é o começo para a gente começar a discutir um pouco mais dessa coisa de construção de madeira. Só que aí eu acho que é melhor começar a passar a bola para quem entende do assunto. Roberto, eu queria convidar o Roberto Lafonte, que é arquiteto aqui da cidade. Bom, presidente. Primeiro a gente quer passar rapidamente um videozinho do evento, do amigo, depois a gente começa a falar. Nossa missão aqui é falar de arquitetura de madeira em Brasília, né? E para quem não é de Brasília ou para quem não conhece essa manifestação em Brasília, soa bem estranho, porque Brasília é a capital do concreto armado, acima de tudo, né? Com obras maravilhosas, que são referências até hoje, mas a nossa tentativa aqui é de mostrar que Brasília também possui arquitetura em madeira. E, para falar sobre arquitetura em madeira em Brasília, nós vamos começar pelas beiradas, né? Pelas beiradas mesmo, porque a gente vai começar pela periferia de Brasília. Na verdade, Brasília surgiu na Cidade Livre, né? Foi a primeira, digamos, a primeira cidade, e feita totalmente de madeira. E é até interessante a gente ter a oportunidade de mostrar isso, porque a gente, 99% das vezes, a gente vê a arquitetura, digamos, oficial de Brasília, que é concreto, e a arquitetura não oficial, a arquitetura do candango, digamos assim, ela foi basicamente de madeira. Você tem exemplos de várias edificações, com portes até consideráveis. Você tem aqui o que a gente chama de wood frame candango. Na verdade, o wood frame de hoje é um pouco isso aqui, né? É uma parede dupla, com armação, e você pode fechar de várias formas. E
você tem a manifestação, um posto de gasolina, uma residência. A Cidade Livre tinha residências com até 3 pavimentos em madeira. E é interessante, fazendo um contraponto à arquitetura oficial de Brasília, que ela tem uma cor europeia, né, digamos assim, cinza, ou branca talvez. A arquitetura não oficial ela é bem colorida, porque, queremos ou não, o brasileiro gosta de cor, né? Então isso aí é uma manifestação da arquitetura de madeira. E a gente tem alguma coisa até que um pouco mais rebuscada, que foram os alojamentos de engenheiros, e vocês veem que uma casa dessas hoje, acho que qualquer um de nós poderia morar aqui, porque ela tem um padrão construtivo, tem uma estética, tem uma busca de uma composição do material bem interessante. E mesmo essas, tem alguns graus de sofisticação de acordo com a destinação da casa, se era operário, se era mestre de obra, se era engenheiro. É interessante essa questão da arquitetura de madeira, porque nesse começo, porque ela realmente era a arquitetura do trabalhador. E o Juscelino, com uma visão bem interessante, né, bem, assim, uma visão de político, mas eu acho que uma visão positiva. Ele, bom, é uma história, são várias histórias, mas dizem que ele falou assim: se o trabalhador de Brasília vai morar numa construção de tábua, eu também vou. E aí ele pediu ao Oscar Niemeyer a construção, a casa dele de tábuas, né? O Catetinho, que faz uma referência ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. E esse aqui é o famoso Boteco do Catetinho, onde, como se sabe, Juscelino gostava das serestas, tinha vários amigos que tocavam e animavam à noite. Hoje nós temos alguma lembrança, alguma referência do que foi a Cidade Livre, porque a Cidade Livre ela foi construída para ser temporária, entre aspas, e para ela se emancipar houve a obrigação de que todas as casas de madeira fossem demolidas e fossem construídas de alvenaria. Então, o Museu Vivo da Memória Candanga, que é o antigo Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele se tornou um testemunho desse período. E temos também em outras regiões da cidade, outras aglomerações urbanas em madeira, como a Vila Planalto. E aqui é bem interessante, essa é uma história que a gente gosta de contar, porque, inclusive, temos a presença aqui do Carlos Stuck, que é arquiteto da Nova Capa, que é um madeireiro, né, de convicto, e que conseguiu viabilizar esse trabalho, onde a gente buscou reconstituir uma função original de tábuas, com todo o detalhamento original, realmente, porque a gente acredita que o patrimônio histórico ele tem que refletir realmente o que foi a construção, qual foi o pensamento. E daí o pensamento era bem interessante. Você tinha vãos grandes aqui de 8, 10 metros, tudo de tábua. E detalhe, tudo de pinho do Paraná, que era madeira usada em obra na época. Por outro lado, a gente tem esse tipo de coisa aqui. Eu vou contar uma versão da história. Dizem que a história tem 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. Bom, a minha é o seguinte: essa igreja da Vila Planalto, ela foi queimada por excesso de fé. Diz a população da vila que o padre ficou com uma vela lá, com muita fé, na parede da igreja até ela queimar. Porque ele queria uma igreja de alvenaria. A antiga igreja, ela era colorida, era azul. E depois, assim, não sei se ele ficou satisfeito, mas enfim, eles reconstituíram ela em madeira. Só que tem uma diferença, que é a diferença de ser patrimônio histórico e ser um cenário. Isso aqui, com todo respeito por quem fez, e foi a Nova Capa que tentou reconstituir isso, mas talvez não tendo um olhar assim mais refinado sobre o que seria uma construção de madeira histórica. Eles fizeram uma construção padrão Mogno,
que não sei se vocês já viram, você compra berço, móveis que são de madeira branca e você tinge e vira padrão Mogno. Então, eles fizeram uma igreja padrão Mogno, que não tem nada a ver com a original, que era colorida. E, além do que, eles, enfim, ela tem treliças metálicas, ela não é patrimônio histórico, na verdade, ela é um cenário. Aqui mais um exemplo, e esse aqui é um projeto do Niemeyer também. A escola Júlia Kubitschek. Ela está sendo, existe um projeto da Secretaria de Educação para restaurar ela, restaurar não, ela não existe mais, para refazê-la, construí-la novamente e se tornar um museu da educação. Há alguma crítica com relação a esses trabalhos do Niemeyer em madeira, porque a construção em madeira tem alguns detalhes que são bem interessantes. Por exemplo, beiral. Beiral é uma coisa meio que obrigatória num clima tropical. A gente tem períodos de chuvas intensos, então esse tipo de obra não tinha beiral. A construção ficava muito exposta. Mas eu acho que é uma crítica que veio depois. Na época foi louvável esse trabalho, ficou como um testemunho de um período. Agora, na nossa visão, o grande pioneiro, o revolucionário de construção em madeira em Brasília foi Sérgio Bernardes, porque ele fez o Clube Naval. Essa obra foi inaugurada em 1973, é laminado colado de Pinho do Paraná e foi fornecido pela Laminarco, que é uma empresa de São Paulo que foi pioneira no Brasil na produção de laminado colado. O Sérgio Bernardes, realmente, ele sempre estava à frente do tempo dele, né? Tanto que o Lúcio Costa dizia que o Sérgio Bernardes era o Flash Gordon da arquitetura brasileira. Então, na década de 70, você fazer laminado colado, e são grandes vãos, né? Tem modulação estrutural aí de 10 por 15 metros, e essa obra está intacta até hoje. Na verdade, não é bem assim. Ela sofreu algumas intervenções e esse aqui seria um anexo mais recente. O Clube Naval chegou à conclusão, inclusive alguns colegas, algumas pessoas que trabalham nessa área tentaram convencer o clube a manter a linguagem do laminado colado. E o Clube Naval chegou à conclusão que não compensava o laminado, então fez de compensado. Isso aqui é metalon revestido com compensado, né? Quer dizer, também um cenário. Bom, o Sérgio Rodrigues também deixou algumas obras bem interessantes em Brasília. O Sérgio Rodrigues, ele tem um trabalho muito interessante em construções pré-fabricadas de madeira, e essa aqui é a antiga sede do IAT, né, que está lá até hoje, perfeita, maravilhosa. Bom, aí Zanini realmente deixou uma marca muito grande, porque depois do Rio de Janeiro, acho que foi o lugar onde ele fez mais obras. A maioria das obras, a grande maioria das obras do Zanini é residencial. A nossa intenção aqui foi a de mostrar obras que não sejam residenciais. Mas a gente abre uma exceção para mostrar duas obras do Zanini, essa casa na Asa Norte, e essa na Asa Sul. Realmente o Zanini tem um trabalho autoral único, né? E tem várias obras impactantes em Brasília, com 2, 3 pavimentos em madeira. E o professor Ivan do Vale está com um trabalho interessantíssimo que será mostrado dentro de... O Ricardo depois vai dar uma palhinha aí dos nossos futuros eventos, e um deles vai ser mostrar uma produção do Zanini em Brasília bem detalhada. Bom, um dos poucos trabalhos do Zanini não residencial é o INEP, antigo INEP, que é o Centro de Excelência em Turismo na UNB. É uma grande estrutura, é uma obra belíssima, e que ela sofreu algumas intervenções também ao longo do tempo, mas ainda hoje, essa é uma foto recente, são grandes vãos, é uma estrutura realmente impactante.
No entanto, ela sofreu, digamos assim, a gente, novamente voltando à questão da história, né, de contar uma versão da história. O Zanini usou a madeira de baixa densidade nos pilares, que é a carapanaúba, que é uma madeira irregular, que dá grandes diâmetros. Existe a similar, a irmã dela, que é a aquariquara, que é uma madeira também irregular, que dá pequenos diâmetros. A aquariquara seria uma aroeira da Amazônia. E a carapanaúba é uma madeira branca. Na Amazônia, se cometeu muito esse erro de se trocar gato por lebre, se colocar carapanaúba no chão, em contato com o solo, que é a pior condição, né? E ela apodrecer. Isso aconteceu nesse prédio aqui. Então, essa foto mais recente já tem pilares de eucalipto tratados. Então, isso gerou muita polêmica dentro da universidade, e por isso que eu coloquei essa foto do Instituto de Biologia. O Instituto de Biologia tem poucos anos que foi construído, e essa estrutura aqui é metálica. E o projeto original era uma estrutura de madeira. Inclusive, esse projeto é do Ivan do Vale, em cálculo estrutural do Júlio Eustáquio. E essa obra, a UNB, depois da experiência do INEP, criou muitas restrições à construção em madeira. E então, essa obra, depois de licitada, com a empresa já no canteiro de obras construindo, houve digamos assim, um desvio uma alteração do projeto original, onde se conseguiu convencer, não se sabe de que forma, a comissão de licitação da obra de que de madeira não funcionaria. Então, se fez de estrutura metálica. Na verdade, isso é uma grande bobagem. O Marcelo vai mostrar aí para vocês que isso aqui, em madeira, é, na verdade, café pequeno. Mas foi realmente uma restrição que a universidade colocou, apesar de que a universidade é o espaço da experimentação, se convencionou que experimentar em madeira não seria uma boa ideia. Bom, depois disso nós temos uma obra bem emblemática, que é o Clube do Congresso, que é um projeto do arquiteto Cláudio Queiroz, que é professor da Universidade de Brasília, com muita influência de Zanini. Essa aqui é a portaria do clube. Esse é o restaurante. Uma estrutura realmente imponente. A gente teve a satisfação de fazer a restauração dessa estrutura. É um grande vão, é uma grande estrutura, é uma referência da cidade. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. E aqui nós fizemos a nossa contribuição de fazer essas novas estruturas para quadras de tênis do clube. Porque é interessante isso, como o clube já criou aquela linguagem da madeira, criou aquela tradição internamente, então eles solicitaram que as próximas obras fossem madeira. Aqui nós passamos para o Jardim Botânico. O Jardim Botânico foi e continua sendo um grande laboratório de construção em madeira. Começou com as obras originais do Jardim Botânico, são de 1985. Um grupo de arquitetos do Rio de Janeiro, de Petrópolis, fez essas primeiras obras. O primeiro diretor do Jardim Botânico foi um descendente do Dom Pedro II, né? Eu esqueci até o nome dele, mas ele era o príncipe de Orleans e Bragança. Enfim, ele foi o primeiro diretor do Jardim Botânico e ele trouxe os arquitetos de Petrópolis, que é uma região que tem uma tradição muito grande de construir madeira, para fazer as primeiras obras. Posteriormente, nós começamos esse trabalho com madeira roliça, a casa de chá, o orquidário, e aqui também no Jardim Botânico, como no Clube do Congresso, se criou essa tradição de construir madeira. A partir daí vieram outros equipamentos, pontes, como essa projetada e calculada pelo engenheiro Júlio Eustáquio. E aqui nós passamos para um trabalho que realmente foi uma experiência muito, muito interessante, porque nós conseguimos fazer um grande vão de madeira laminada colada no Parque de Exposições de Brasília. Esse trabalho foi encomendado, fez parte dos eventos de Brasil 500 anos, e esse trabalho foi coordenado pelo arquiteto Ivan do Vale, e nós participamos também.
uma coisa interessante a questão da construção em madeira tem sempre alguma história envolvida. O governador era Joaquim Roriz e o ministro da Cultura do governo Fernando Henrique era o Rafael Greca, que é um curitibano. E quando a gente fizemos uma maquete, apresentamos para o governador essas estruturas, ele não aceitou, porque ele não acreditou. Ele falou, não, vocês estão ficando loucos, né? Fazer de madeira e é de eucalipto, né? E nesse evento, o ministro da Cultura, Rafael Greca, que é curitibano, falou, não, governador, isso aí é a melhor coisa, isso aí no Sul a gente tem demais, isso é uma maravilha, funciona e tal. Então, graças ao nosso ministro paranaense, a gente conseguiu viabilizar essa obra. O vão livre é de 48 metros e é provavelmente um dos maiores vãos de madeira do Brasil. A Academia Unic foi um outro trabalho muito interessante, projeto de arquitetura da Fittipaldi Arquitetura. Ela foi eleita uma das academias mais bonitas quando foi construída. Madeira roliça com grandes vãos. Senaflor foi uma obra feita no IBAMA e aqui a gente experimentou a questão porque houve um desafio e que os técnicos do IBAMA falaram que o projeto foi encomendado e eles estavam na expectativa de que viria um trabalho em madeira. E eles falaram assim, não, mas eu quero que a minha sala tenha alvenaria e piso cerâmico. Aí a gente falou, não, ok, vamos fazer alvenaria e piso cerâmico, só que a gente pôs a estrutura de madeira para suportar tudo. E durante muito tempo as pessoas passavam em frente à obra e perguntavam se não ia cair. É curioso isso. Aqui um outro trabalho dentro do Laboratório de Produtos Florestais, que Brasília cedia um dos poucos centros de pesquisa de madeira do Brasil. E esse é o Laboratório de Secagem e Preservação da Madeira. E aqui a experiência, na verdade, é uma obra mista. Eu tenho a estrutura de madeira laminada e colada e tenho alvenaria, tenho fechamentos de madeira. Tem algumas experimentações aí. Esse trabalho é do José Arthur Grossi. É uma passarela que liga a UNB, o campus principal, no Centro Olímpico, uma avenida extremamente movimentada e perigosa, de travessia perigosa. Então a ideia é fazer, são 2 vãos com peças de laminado colado, posteriormente sofreu uma alteração que seria a cobertura dessa estrutura, e aqui, nessa base de concreto, uma homenagem ao Atos Bucão. O Serratenses é a obra mais recente que nós fizemos no Jardim Botânico. E aqui Catarina Macedo, que é a mãe da criança, Carolina. Enfim, muita gente contribuiu para esse trabalho. Essa obra, a gente, falando justamente da tradição construtiva em madeira dentro do Jardim Botânico, ela está num lugar excepcional, que é o antigo Mirante. Tem uma vista panorâmica, talvez a melhor de Brasília, e vai funcionar, já funciona como um centro de pesquisa, e eu convido todo mundo a visitar, porque a obra é maravilhosa, o lugar é maravilhoso, a visão do cerrado, a visão da cidade. Ela tem um formato de uma grande espiral que vai crescendo em níveis. Você tem trechos abertos, trechos fechados para exposições. Você tem um grande mirante, aqui você tem a visão da cidade. O último trabalho que a gente realizou, que ainda está a nível de projeto, é o Centro Internacional de Águas, que é uma entidade que está dentro do governo do Distrito Federal, porque Brasília vai sediar o Fórum Mundial das Águas 2018. Então, essa seria a sede do CIRAT. A inspiração dela é justamente a gota d'água, quando ela toca o solo, que ela cria ondas. Então, essa grande estrutura, ela cria ondas, que são os blocos de trabalho. Eu tenho uma estrutura principal, toda a estrutura em laminado colado, cobertura metálica, esse é o formato, né, em planta. Eu tenho uma grande captação de água, a previsão é que ela seja construída próxima ao centro de excelência, ou seja, numa área onde ela captaria água e distribuiria água por todo o Jardim Botânico por gravidade. Ou seja, isso aqui é um grande coletor de água,
E essa água, ela caminha por entre os blocos para ser armazenada num grande reservatório e daí ser distribuída no Jardim Botânico. Então, você tem vários níveis e, falando novamente da tradição construtiva, mais uma vez o Jardim Botânico se tornou, a marca registrada do Jardim Botânico se tornou a construção em madeira. Essa é a visão do núcleo principal. Aqui nós vamos ter um turbilhão de água, que a ideia é que a água realmente ela é a principal atração desse prédio. É isso aí, gente. Obrigado. Eu gostaria de convidar a Marcela Flalo para a próxima palestra. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, por prestigiar esse evento que é muito importante para todo mundo, não só nós que somos madeireiros, e madeireiros no sentido de amantes da madeira e não necessariamente fabricamos, pomos a mão na massa, que também é parte do negócio. Mas obrigado pela presença de vocês. E obrigado, Roberto, pela apresentação. Eu fiquei maravilhado com as coisas de Brasília. Não conhecia muita coisa do que eu vi aí. E vou pedir licença para usar algumas dessas imagens para mostrar isso fora de São Paulo, fora de Brasília, para São Paulo e outras áreas. A gente está sempre reinventando a roda. A gente que trabalha com madeira acha que desenvolveu uma coisa genial e depois a gente vai lá e descobre que ela já foi feita N vezes por N arquitetos desde o começo dos tempos. Tem uma história muito curiosa que mostra, por exemplo, a relação que os europeus têm com a madeira que nós precisaríamos desenvolver. A Universidade de Cambridge, quando foi reformar o teto do King's College, da capela do King's College, que é uma estrutura linda, maravilhosa de madeira, foi no setor de manutenção da universidade. Aí o pessoal da manutenção falou: nossa, nós estamos esperando vocês há muitos anos. Tiraram uma pasta da prateleira e tinha lá um decreto de 1635 destinando uma plantação de carvalho que estava ao lado da universidade para a recuperação desse teto quando fosse o caso. O que aconteceu 400 anos depois e as árvores estavam lá esperando. Nós ainda temos muito chão para criar uma cultura dessa, principalmente porque nós viemos de uma cultura mediterrânea que sempre valorizou a massa, o tijolo, a pedra como matéria-prima principal. Então, esse discurso de, gente, madeira é legal, madeira pode, madeira é ecológica, é uma coisa que a gente não cansa de repetir. Opa, vamos lá. Funciona com todo mundo e não funciona comigo. Já está funcionando. Já. Bom, a pergunta de sempre: por que madeira? A resposta de sempre: por que sim? Por que não madeira? Por que não madeira e outros materiais? Eu acho que o nosso futuro nunca vai depender, nunca pode ser, nunca poderá depender de uma única solução. Não existe uma única solução para nada. Não existe um único combustível para os carros. Existem o melhor combustível do melhor lugar, da melhor forma que ele pudesse ser produzido. Então, aquele carro de Volta para o Futuro que funcionava com lixo e com todas as sobras,
no fundo, talvez fosse a grande solução, né? A gente poder usar o nosso subproduto das nossas atividades como combustível para gerar a nossa própria atividade. E com a madeira acontece um pouco isso. Se a gente pensar o volume de madeira que foi gasto para fazer as construções de Brasília, principalmente porque elas são construções curvas que demandaram muitas formas, muitas estruturas de madeira, dava para construir Brasília inteira em madeira, só com o que foi utilizado como formas e que depois foi jogado fora. A madeira, depois que é utilizada dessa forma, ela deixa de ser madeira, ela já está impregnada de cimento e de outros produtos químicos, e o destino dela é o lixo. E o lixo significa a liberação do CO2 que ficou retido nessa madeira durante o processo de crescimento, como nós já vimos. Os sistemas construtivos tradicionais jogam fora, em média, 35% de todo o material, ou seja, sempre que a gente constrói alguma coisa, nessa média histórica do Brasil, a cada 3 obras, uma delas é lixo. A madeira que é utilizada nessas obras, em geral, é uma madeira utilizada de uma forma pouco nobre. Ela é utilizada como cimbramento, como andaimes, como formas de concreto. E, em geral, as madeiras de baixa densidade são as escolhidas para isso. E são madeiras excelentes para construção. No resto do mundo, é essa madeira de baixa densidade que é laminada e transformada nas coisas que eu vou mostrar para vocês. De qualquer forma, no protocolo de Kyoto, que ocorreu um pouco depois da Rio 92, as principais resoluções do protocolo, do painel climático da ONU, foram esses itens: gestão sustentável do patrimônio florestal, redução dos desperdícios na exploração da madeira, aproveitamento energético da biomassa a fim de economizar combustíveis fósseis e o desenvolvimento do uso da madeira na construção. Imediatamente, os países europeus adotaram esse processo e começaram a colocar, na forma de lei, a obrigatoriedade do uso da madeira. Pelo menos 30% de toda a construção na Europa tinha que utilizar madeira maciça de forma sistemática. Nós estamos sentados seguramente em cima do maior patrimônio florestal do mundo, a maior diversidade de espécies, e destruímos isso numa velocidade também astronômica. Nossa grande preocupação é ter um manejo sustentável, ter um manejo legal, ter uma destinação nobre para essa madeira. Hoje, quando você faz um manejo de uma determinada área da floresta, você retira várias espécies, não só as espécies comerciais, aquelas 5 ou 6 que todo mundo conhece, mas retira também algumas espécies que são espécies chamadas de madeira branca, enfim, madeiras de densidade mais baixa que as madeiras tropicais, e que normalmente não têm destinação, porque elas são desconhecidas, ou não têm valor de mercado, ficam encostadas, são usadas de forma muito pouco nobre. Ou são queimadas para gerar energia, que é o que tem acontecido com as grandes madeireiras do norte. Queimar a madeira significa liberar CO2 novamente. Então não há nenhuma vantagem em queimar essa madeira, mas sim utilizar. O reflorestamento, a maior parte do reflorestamento no Brasil tem um destino certo, que é a celulose e o papel. Muito pouco desse volume de florestas vai para a indústria da construção civil, ou habitações, ou coisas desse tipo. A gente tem, hoje, no país, 1,5% das nossas florestas, 1,5% de todas as florestas do país são florestas plantadas, comerciais. É baixíssimo esse número comparado com os outros países. O Japão tem 13%, 14%, os Estados Unidos tem 8%, 10% ou mais. Quer dizer, 1,5% é nada. Nós temos um território imenso que poderia ser explorado, recuperado, porque, na verdade, nós temos uma
quantidade de solos degradados, que também é monstruoso, que poderia ser recuperado através de plantação de florestas e florestas mistas. Você não precisa plantar necessariamente só árvores exóticas comerciais. Você pode combinar as plantações e pode até mesmo usar sistemas mistos, sistemas agroflorestais, onde você tem atividades como gado, milho, enfim, tem outras possibilidades. Isso é perfeito para o pequeno plantador que não tem condições de ficar esperando 10, 15 anos para colher essa madeira e numa área não aproveitável. Então, com isso, com esses sistemas agroflorestais que hoje estão se revelando muito rentáveis, o potencial da floresta plantada cresce muito. Esse é o mapa que o professor Assis Absaber, grande geógrafo, falecido alguns anos atrás, fez quando ele desenvolveu o projeto Floran. Essas áreas que estão marcadas em cores são parte desse plano de replantio de grandes áreas do Brasil, algumas mistas, algumas de florestas de mata nativa, outras de matas de florestas de exóticas, como o eucalipto e o pinus. E isso também é um mapa da degradação do solo no Brasil. Dá para ter uma ideia do volume dessa área. E se fizesse tudo isso, representaria 12,5% dos espaços selecionados. Esse projeto chama-se Projeto Floran, e quem tiver interesse no assunto, vale a pena dar uma lida, porque ele é brilhante, é um projeto que tem que ser implantado, tem que virar uma política pública. Qual é o nosso mundo ideal? Eu vou mostrar para vocês uma área na Áustria que chama-se Vorarlberg. É um estado da Áustria que fica próximo da Alemanha, Suíça e Itália. Essa pontinha da Áustria que chama-se Vorarlberg. E esse lugar é isso aí, essa coisa que só falta a noviça rebelde sair cantando. A floresta está aí, é uma floresta manejada há centenas de anos, porque há centenas de anos retira-se material dessa floresta e ela se renova, e ela está sempre lá. Então, a matéria-prima está na esquina. As árvores, as casas são duráveis. Essa casa, eu conversei com a família, eles não sabem quantos anos essa casa tem, eles sabem que a família vem utilizando essa casa há mais de 250 anos. Agora eles não têm ideia de quando foi construída. E todas as casas nessa vila têm mais ou menos essa idade e essa aparência. A madeira está na esquina, as madeireiras estão dentro da cidade, já cortam a madeira dentro das bitolas que a indústria precisa. O poder público utiliza isso extensivamente nas obras de infraestrutura da cidade. Qualquer construção, esse é um posto de fronteira, é construído com madeira, e em todos eles há um processo de pesquisa e de experimentação que é sempre louvável. Qualquer cidade, as construções da esquerda, da direita, que é esse ponto de ônibus, e da esquerda, que é aquela outra construção pública, são de madeira. Aliás, essa construção à esquerda aqui é interessante, porque essa estrutura de metal por fora, ela existe para prender a persiana. Na Europa usa-se muito mais a persiana do lado de fora do que do lado de dentro, que é o correto. Você tem que barrar o sol antes dele chegar dentro. Depois que ele passou para o interior, aí você tem que mitigar com ar-condicionado ou outras coisas. Essa construção, por exemplo, que é um posto de bombeiros. Aliás, todos os postos de bombeiros são de madeira na Europa. Isso daqui é uma folha de madeira contínua que está presa nos ganchos, aqui, como se fossem duas pinças segurando, e essa curva é a curva natural, é o embarrigamento. É como se a gente pegasse um compensado bem fino, prendesse em cima e embaixo e deixasse o embarrigamento natural dele.
É maravilhosa essa obra. Isso daqui é um pequeno kit que é apresentado nas escolas. Todas as escolas na Áustria têm aulas de marcenaria, de encanamento, de eletricidade, etc. O kit de madeiras é esse carrinho, que tem todas as funções, todos os recursos, todos os encaixes, dobradiças, sistemas construtivos. Então, faz parte da cultura você aprender esses processos. E o resultado são coisas incríveis. Essa mesa aqui eu tenho um processo deslizante que desliza que nem uma manteiga e não tem uma peça metálica, é tudo de madeira. Você anda por essa área no Vorarlberg e encontra várias pequenas fábricas como essa. Essa é uma fábrica que faz lajes de madeira, olha o tamanho dessa laje. Isso aqui é construído por 2 pessoas. Utilizam essa mesa especial aqui e um grande pórtico de metal para carregar isso de um lado para o outro. Mas são sempre 2 pessoas trabalhando, nunca tem mais do que isso. Isso é um processo industrial, isso são painéis de forro, é a cobertura e o forro ao mesmo tempo. E com isso eles geram esses módulos, que esse daqui é um produto que chama-se SUSI. O SUSI vai de caminhão, é carregado, empilhado, e você faz uma residência de estudantes, um conjunto de apartamentos da terceira idade, um hotel alpino, e essa construção, em geral, leva 2 semanas, 3 semanas. Isso é um módulo da SUSI simplesmente apoiado no chão. Através da Europa, nós visitamos algumas fábricas, e todas as fábricas são como essa daqui, tudo automatizado. A madeira é uma madeira clara, de baixa densidade, já vem na bitola certa, tem esses sistemas industrializados com o qual a madeira corre, depois ela é colada e transformada em vigas. O que acontece? Quando você tem a possibilidade de aproveitar pequenas peças da madeira, ou seja, você trabalha com pequenas tábuas, isso vocês podem ver na exposição aí fora, tem uma mesa lá, onde nós temos várias dessas peças aqui montadas para vocês entenderem o processo. Mas você reconstrói, quer dizer, ele deixa de ser árvore, ele virou uma outra matéria-prima, a madeira passa a ser uma viga de 38 metros de largura. Ela não tem mais nenhuma relação com a origem dela. E o aproveitamento da árvore nesse momento é muito grande, porque você pode aproveitar galharia, peças pequenas, enfim. São muito grandes essas peças. Essa fábrica era uma fábrica pequena, de uma área na Bretanha, e eles fabricam um ginásio esportivo por semana. Só essa fábrica. A França tem um plano de que toda cidade acima de 5 mil habitantes pode pleitear um ginásio esportivo. E eles são sempre de madeira. E esses ginásios esportivos, com isso, eles estão fazendo um projeto de formação de novos atletas. E os ginásios são lindos. Eu vou mostrar alguma coisa. As madeiras são trabalhadas por sistemas mecânicos. A tecnologia hoje avançou muito, essas placas aqui são chamadas de CLT, são placas de 3 metros de largura por 16 metros de comprimento, e a espessura é variável. Dependendo da construção, você acrescenta lamelas e muda as espessuras. Isso permite que você construa sem pilar e sem vigas, simplesmente um empilhamento. Vocês vão ver mais para frente isso funcionando. Mas acompanha uma indústria muito grande de ferragens, de tipos de painéis diferentes, e principalmente o computador tem exercido um papel muito grande na otimização desse processo. Isso é uma construção feita na Suíça. Isso daqui são os robôs que atualmente têm sido utilizados para fazer esses projetos. Como a maioria desses projetos são paramétricos, esses robôs têm essas cabeças onde você troca, ele automaticamente vai numa bandeja, pega uma serra, pega uma broca, pega um equipamento para fazer um trabalho como esse.
Essa construção é feita como se fosse um grande Lego. Ela tem nós de madeira encaixados. Ela não tem uma ferragem, não tem um parafuso, não tem uma peça de metal aqui. É o Tamidia, na Suíça. E a escala é essa. Essa é uma madeira muito leve, de baixíssima densidade, então ela está totalmente protegida por essa caixa de vidro. Com isso você não tem degradação da matéria-prima nunca. Essa construção toda encaixada, feita com brocas e equipamentos, não tem prazo de validade. Com esses sistemas paramétricos, isso deu uma liberdade muito grande para a arquitetura. Começa-se a pensar a arquitetura não mais como pilar e viga, como para de pé, mas como tramas, como cascas, como peles, com detalhes muito simples. Se a gente pensar que um único detalhe serve para fazer 15 mil encontros, e o detalhe é sempre o mesmo, é sempre esse. Só que as peças são variáveis, porque são peças curvas. E aí, esse é o total de peças que foi utilizado para fazer aquela construção que nós vimos, que gera sistemas que são construídos em módulos na fábrica, depois são levantados e encaixados por poucos funcionários. Vai se criando uma trama e você tem isso. Esse projeto, de certa forma, homenageia as árvores ao recriar uma floresta própria. Esse é um projeto de um arquiteto japonês chamado Shigeru Ban, que é uma figura importantíssima no desenvolvimento da madeira, da arquitetura da madeira, como a gente tem visto ultimamente. É enorme, isso não tem limite de possibilidades para você desenvolver com esses sistemas. Esse é o Georges Pompidou, também é um projeto do Shigeru Ban. Esse projeto aqui foi piloto para esse outro que eu mostrei agora. Nesse projeto apareceram uma série de pequenos defeitos, de patologias, de tensões complicadas. Isso daqui é um cone que também, a exemplo da obra que o Roberto, do projeto que o Roberto fez, que é muito bacana, ele capta água por um cone aqui também. E essa estrutura é feita, na verdade, de peças muito finas, delgadas. Hoje em dia existe uma tendência enorme de fazer projetos nessa escala. Chamam-se projetos freeform, formas livres. A rigor ele é simples, porque ele é inteiro feito de réguas. É só a maneira de dispô-las e como estruturar isso que cria as dificuldades. Mas não há limites para curvaturas em ambos os sentidos e encaixes bastante sofisticados. Essa é uma obra feita com uma única peça. A peça mesmo é isso aqui, ó. Ela é repetida e intervalos intercalados. Isso é um pavilhão em Chicago, que é o lugar preferido da turma da yoga e dos casamentos. É um espaço público num parque lindo. E isso daqui, eu fui no outono agora, estava mágico o tal do lugar. Realmente. Isso daqui é o Jardim Botânico da Rainha. É onde ela guarda as mudas para a renovação dos terrenos reais. E essa cobertura é feita com sarrafos finos. Sarrafinhos de madeira mesmo, 5x5, 5x10, são peças muito finas. É muito simples. Aqui é o avesso daquela super tecnologia que nós vimos agora, do computador, porque isso daqui é feito com pecinhas cortadas em serras manuais. As árvores foram cortadas no próprio terreno, fizeram uma fabriquinha coberta de lona plástica do lado da obra, e
A mão de obra que montou é uma mão de obra relativamente simples. Ou seja, lógico que a tecnologia está aí para nos ajudar, mas a tecnologia não é a responsável por aquilo sozinho. Isso daqui é feito com baixa tecnologia e baixo consumo de energia. Essa é uma obra do Kengo Kuma, que tem a maquete aqui na exposição. Ele cedeu os desenhos dessa obra para a gente fazer a maquete. E é um sistema tradicional de milhares de anos no Japão, mais do que centenas, porque é como sempre se construiu no Japão, pequenos empilhamentos, o sistema da fogueira, que você vai empilhando os troncos intercalados. O poder público entrou pesado na Áustria, na Alemanha, na França, na Dinamarca, na Finlândia, e ele é o principal cliente do uso da madeira e o maior incentivador. Então, as escolas são todas de madeira. Eu não vi uma escola nova na Europa que não tivesse sido feita em madeira. E o motivo é muito simples, é mais seguro. O seguro de incêndio, dessas obras é 50% mais barato nas obras de madeira do que nas obras convencionais. Porque a madeira queima de uma forma muito previsível. E a gente sabe que durante a primeira hora ela perde menos de 10% da massa total, porque o próprio carvão gerado em torno da madeira funciona como isolante térmico. Então a madeira não perde, por dentro, no miolo, ela está fria e não perde a característica estrutural. Então dá tempo de você abandonar uma edificação num prédio em chamas em madeira. Já em concreto e metal, com 500 graus, com 85 graus, o concreto começa a trincar e começa a perder as características estruturais. Com 500 graus, ele escoa completamente, as estruturas metálicas também. 500 graus é suficiente para ela desmontar. A madeira queima a mais de 1000 graus e a estrutura dela dura seguramente 3 horas durante um incêndio antes de começar a perder o caráter estrutural. Então, entende-se que para tirar crianças de uma escola, por exemplo, seria preferível você ter mais tempo, mais calma e mais ordem. Fora que a fumaça da queima da madeira não é tão tóxica quanto as fumaças geradas pelos produtos industriais. É só olhar aqui em volta e a gente sabe o que pode acontecer com fogo. Todas as prefeituras, centros cívicos, são obras feitas inteiramente em madeira, com sistemas de captação de energia solar, interiores com super acabamento. As tecnologias são simples, não são rebuscadas, madeira é detalhe. Um bom projeto de madeira é aquele que resolve as questões de detalhe, que não há forma da água ficar empoçada ou retida em nenhum lugar, onde ela flui livremente. E aí você tem esses são os pequenos ginásios esportivos que estão espalhados pela França. Tem uma outra questão também, essas estruturas atendem à legislação anti-terremoto, porque esses prédios chacoalham, mas eles nunca caem. Isso acontece no Chile também. Todos os ginásios esportivos e as grandes obras públicas são feitas em madeira porque elas nunca caem. E sempre são, no fundo, o lugar para você se abrigar durante um terremoto. As tecnologias não são muito diferentes. Esses prédios que são feitos com madeira laminada e peças de madeira maciça, isso é uma tecnologia que a gente já domina, já tem construtores no Brasil capazes de fazer isso com frequência, e já temos algumas obras que têm essa escala. Escolas, visitei muitas escolas diferentes, todas feitas em madeira.
todas as construções novas que nós vimos, creches, terceira idade, todas são feitas em madeira. Isso já é um prédio corporativo em Londres. Isso é uma escola também em Londres. O Chile tem uma indústria da madeira que é uma coisa incrível. Eles estão pelo menos 30 anos na frente da nossa produção e da nossa tecnologia. Eles têm um excesso de produção de madeira para construção civil que eles estão começando a exportar. E nós estamos começando a comprar madeira, porque apesar de todo o nosso território, nós não temos uma exploração sustentável em grande escala no Brasil. Por isso que esse trabalho da W é muito importante. Criar essa consciência, principalmente de quem compra madeira, não só de quem produz. Porque se os compradores exigirem a madeira certificada e legal, eles são obrigados a irem atrás dessa certificação. As madeireiras que têm bons resultados comerciais no Brasil exportam praticamente 100% da produção, porque não existe demanda de empresas que exijam esse material certificado colocado nas obras. Então, isso é uma escola no Chile, e essa escola é interessante porque ela tem um sistema de amortecedores hidráulicos para terremoto aqui. Essa escola realmente flutua em cima da própria estrutura. E se vocês olharem aqui, vocês veem que isso é articulado. Permite que essa estrutura mexa sem abalos. Centenas de obras, todas as vinícolas são feitas em madeira. Teatros, isso é um restauro de um teatro. Projeto do Martim Hurtado, que é um cara muito bacana. Isso é um centro de distribuição de frutas. Olha que estrutura, né? Centro de pesquisa no litoral. Isso é o auditório de uma escola que está ligada, é uma escola católica. Isso é uma vinícola. Projeto do José Cruz Ovalle, que é outro arquiteto importante chileno. Essa pequena passarela do Henrique Browne está aí na nossa exposição. Ele nos deu o projeto da passarela para que a gente fizesse a maquete. Isso são as primeiras obras em laminado colado recentes, porque, como o Roberto bem observou, a Laminarco foi pioneira. E antes da Laminarco, a Ralph. Eu estou com um trabalho de mestrado de um aluno sobre os 40 anos dessa indústria no Brasil, entre as duas guerras, e a quantidade de ginásios maravilhosos, galpões no aeroporto de Congonhas, ginásios de hípicas feitas em estruturas de madeira que estão 100% preservadas e eram feitas com laminados pregados, sem cola. Isso é a biblioteca do Parque da Juventude, isso é a biblioteca do Parque Vila Lobos, e esse projeto é um projeto pequeno, mas é um projeto muito simbólico. Nós fizemos cada viga de um desenho diferente, numa homenagem às esculturas do Krasberg. O Franz Krasberg tem um trabalho incrível de denúncia das queimadas no sul da Bahia, e ele utiliza essas árvores queimadas e calcinadas para fazer esculturas muito dramáticas e de muito impacto. Então esse trabalho era quase uma escultura, mas ele funciona como uma praça onde as pessoas tiram sapatos, deitam, leem no tatame, enfim. Isso é um pequeno centro hípico que tem uma estrutura muito econômica, porque cada um desses nós sustenta 3 vigas. E depois tem um tirante metálico que faz essa pressão. Com isso você pode trabalhar com vigas relativamente finas. Isso é um centro de terceira idade. Aqui é o cabeleireiro. E aí, essa tecnologia está avançando
para formas construtivas mais complexas. Isso aqui é uma combinação de uma laje estrutural encaixada que gerou esse vão aqui. Esse prédio tem 9 andares e é inteirinho de madeira. Esses andares foram construídos em uma semana. Esse é o centro do design, centro da madeira e do design perto de Vancouver, projeto de um canadense chamado Michael Green, e é um prédio também feito inteiro de peças laminadas, tem 7 andares. Isso é um corte mostrando como é que é o sistema de distribuição elétrica, ar-condicionado, enfim, sistema construtivo. Esse é um prédio na Itália também feito com madeira laminada. E aí nós chegamos no CLT. O CLT é aquela grande placa que eu mencionei no começo. Tem poucas fábricas no mundo, eu conheço 2 basicamente. Mas com o CLT você empilha esses painéis e consegue desenhos diferentes. Cada andar, cada apartamento, cada coisa pode ter uma configuração diferente. O que determina, a única coisa que você precisa determinar são as prumadas hidráulicas. Mas fora isso, não há por que não fazer apartamentos diferentes. Não há nenhuma restrição. Isso é esse prédio crescendo. 28 dias, 4 funcionários. Depois dessa experiência, o impacto foi tão grande na construção do Murray Grove que virou um padrão. Em 2 anos começaram a aparecer prédios em Londres, todos com essa cara. E é um prédio que mistura várias diferenças de poder aquisitivo. É construção social nos primeiros 3 andares, depois aqui eles são fortemente subsidiados e os últimos andares são valores de mercado. Isso tem resolvido muito a questão social de você não criar guetos separados por diferentes poderes aquisitivos. Com isso você consegue uma uniformidade social muito mais interessante. Em geral, essa madeira não aparece do lado de fora, você não vê um pedaço de madeira do lado de fora. Essa é a primeira experiência revestindo esse prédio com madeira. Está vendo que cada andar gera uma planta diferente. É um escritório de arquitetura, uma produtora de cinema e 2 andares de residenciais. Esse prédio pelado é isso. Os painéis vão sendo empilhados com esses pequenos ganchos e amarrados. Esses são 2 novos projetos que estão em vias de construção. Um deles é em Oslo e o outro em Chicago. Inteiramente feitos em madeira também. Na Europa, a maioria das pontes, essa ponte não é uma ponte nova, é uma ponte bastante antiga, cujo a parte estrutural é de madeira e o tabuleiro é de concreto. Isso já é uma ponte recente, mas quase todas as estradas europeias estão começando a receber pontes de madeira. Esse é um projeto, também está aqui na exposição. É um estudo feito em eucalipto, foi a primeira construção feita em eucalipto, é a minha casa, então eu fiz experiências do uso da madeira com em todas as situações possíveis, tração, compressão, balanço, torção, contraventamento nos 2 sentidos, usando o piso como contraventamento, enfim, foi um palco de experiências. Ela está inserida no meio de um eucaliptal e ela é feita inteirinha de eucalipto, sem tratamento, totalmente natural, e ela tem essa aparência e eu moro nessa casa há 17 anos e ela está absolutamente intacta em termos de durabilidade. E a madeira foi usada. Quer dizer, a maior peça que eu tenho na casa é essa viga aqui, que tem 10 por 10 por 4 metros.
Não tem nada maior do que isso. Todas as outras peças são compostas. Algumas peças... essa é a menor peça, tem 3 por 3 centímetros, e essa é a maior, que tem 10 por 10 por 4 metros. Bom, é isso. Eu acho que com isso... Obrigado. Com isso a gente... Eu espero que vocês tenham uma ideia do que acontece no mundo e do quão longe, por um lado, nós estamos, ao mesmo tempo perto de poder realizar todas essas coisas. O poder público tem uma função muito grande nesse processo, porque ele tem sido o maior cliente em todos os países onde floresceu o uso da matéria-prima, da madeira como matéria-prima. Mas as empresas no Brasil estão começando a se conscientizar e a conhecer esse tipo de arquitetura e entender que a importância do uso sistemático da madeira, tanto a madeira maciça proveniente das florestas tropicais, quanto da madeira plantada. Há espaço para todas as formas de madeira. Existe uma frase que muitos dizem em várias línguas diferentes, que não existe madeira ruim, existe madeira mal usada. Cada madeira é uma matéria-prima diferente. Cada madeira exige um cálculo diferente. Cada madeira exige uma observação de comportamentos e ensaios diferentes. Não dá para fazer a mesma coisa que foi projetada com uma madeira, substituir por outra simplesmente. Isso não existe. Então é um aprendizado que a gente precisa fazer. Na verdade, duas madeiras da mesma espécie, se não forem de florestas clonadas, a mesma madeira em regiões diferentes da Amazônia, elas vão ser muito diferentes em comportamento em comportamento mecânico e, eventualmente, até de elasticidade e outras características associadas à madeira. Então, o que é fundamental é que a gente desenvolva uma cultura da madeira onde todos esses elementos façam parte da equação. Nós temos que resolver a questão florestal, que não está resolvida. Nós temos que resolver a indústria de base, para transformar essa madeira em produto industrializado. Nós temos que resolver o ensino. Não existem cursos de madeira em praticamente nenhuma escola brasileira. Não existem doutorandos. Aliás, eu estou engajado num doutorado em madeira para poder orientar outros futuros estudantes, porque não existem doutores em madeira em grande quantidade. O professor Ivan do Vale é um deles, tem um trabalho muito respeitado, tem uma história muito respeitada, mas ele está sozinho aqui em Brasília. Precisa criar uma cultura, precisa criar uma rede de outras pessoas, ele precisa formar uma nova geração que vá se interessando pelo assunto. Nós não temos uma mão de obra especializada. No Chile, qualquer pessoa nasce sabendo mexer em madeira, porque faz parte da cultura trabalhar em madeira. No Brasil, não existe uma mão de obra especializada que conheça a matéria-prima, que viva com a matéria-prima e saiba como resolver detalhes na obra. Em geral, a ITA, que é uma grande construtora, trabalha com 3 equipes há 20 anos e não consegue criar uma 4ª equipe de montagem. Falta mão de obra especializada. Então, é preciso envolver o Senai, envolver outros institutos como esse, instituições importantes de educação como essa, para treinar uma mão de obra qualificada. E, finalmente, faltam clientes, que é a outra ponta da equação. E nós precisamos desenvolver e educar esses clientes um por um. É um trabalho sem fim. Enfim, vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer?
em determinadas situações, por exemplo, essa imagem da minha casa, vocês perceberam que ela está num terreno muito inclinado. Numa condição como essa, a minha casa foi muito mais barata em madeira do que qualquer outra matéria-prima. Se você levantar uma casa popular, 50 metros quadrados, em madeira ou em bloco de cimento, provavelmente ela vai sair mais barata em bloco de cimento. Mas as condições ambientais dela vão ser muito piores. Isso porque não há um grande volume de indústrias e de produtores de madeira, porque se isso houvesse, as casas seriam certamente mais baratas. Elas são mais baratas no mundo inteiro que tem uma indústria desenvolvida. Então não haveria motivo nenhum para não ser aqui no Brasil. Em algumas situações nós já temos esse comparativo. Bom, sim, o próprio o Franz Krajuer mora numa casa de madeira do Cerrado, que é uma casa muito interessante. O próprio Zanini utilizou madeiras do Cerrado. Não há, como eu falei, não há madeira ruim. Você tem que olhar. O Zanini era uma figura interessantíssima, porque às vezes ele não tinha projeto. Ele rabiscava com uma vareta no chão, pegava o que ele encontrava de madeira e ele trabalhava, via o potencial daquela madeira e fazia o desenho em função daquela madeira. Então não há motivo nenhum para não se usar a madeira do Cerrado, a não ser o fato de que tem pouca a essas alturas. É como a Mata Atlântica. Não há problema nenhum. Aliás, o pinho, o tal do pinho paranaense, que foi utilizado nas obras em Brasília e no Brasil todo, era o araucária, né? E a araucária praticamente desapareceu do sul do país. Agora não, porque é uma espécie protegida e tem muita araucária sendo plantada por aí. Mas é uma espécie controlada. Então as madeiras que podem ser utilizadas são aquelas que estão que existem em maior quantidade e que podem ser e que têm ciclos de plantio relativamente curtos. Pegar madeiras que demoram 100 anos para maturar funciona talvez na Inglaterra, como eu contei no começo da história. Alô? Oi. Então, eu queria saber, em relação ao projeto de madeira para alvenaria, o tempo para executar esse projeto, para fazer esse projeto é maior do que normalmente, assim, quando é executado em alvenaria, concreto armado, por causa dos cálculos que tem que fazer em cada madeira e tal? Não, de maneira nenhuma. Não existe nenhuma relação de tempo de projeto. O que existe são pessoas que conhecem, que sabem projetar. Quem sabe projetar em madeira, olha para um projeto, já vislumbra uma solução e já sabe como resolver aquilo. Não é uma ciência complexa, é só uma ciência que não está sendo ensinada. Noite. Gostaria de saber, por exemplo, no caso da sua casa, exemplos da sua casa ou de outros tipos de construções à base de madeira, os desafios da manutenção, porque presumo que você já explicou que o uso de vidro ajuda a proteger as construções, evitar o desgaste, mas você já lidou com situações de alguma coisa que deu errado e precisou de uma manutenção? Ao tempo todo, a gente sempre erra em alguma coisa. A madeira, ela respira. É uma matéria-prima que respira. Algumas são mais densas e aguentam a exposição ao tempo e outras não, são menos densas. É um grande erro pintar ou invernizar a madeira.
No momento em que você faz isso, você cria um filme na superfície e, mais cedo ou mais tarde, esse filme vai criar microtrincas, microfissuras, e por capilaridade essa água vai ser chupada pela madeira e vai ficar retida, e ela não sai de lá, e a árvore apodrece por dentro. É muito comum, em casa de praia, você pegar um batente, uma porta, assim, de repente você espeta o dedo e fura, e vê que estava oco por dentro. Ela estava segura pela própria tinta, praticamente. Porque ela apodreceu por dentro. Então é preferível ter a madeira exposta, respirando, e você vê o que está acontecendo, para você fazer uma manutenção adequada. Existem detalhes de desenho. Pontos onde você vai ter acúmulo de água, você certamente vai ter um apodrecimento maior lá. E tem alguns lugares em que isso é impossível de ser controlado, então você pode criar um conjunto de tábuas na frente desse ponto estrutural para proteger. Isso é chamado de tábua de sacrifício. Ela vai apodrecer com o tempo e você vai trocar essa tábua de superfície. Esse prazo é variável, 15 anos, 30 anos, depende. Os templos japoneses utilizam muito esse recurso. Todos eles têm uma tábua de sacrifício montada na frente da estrutura. Em geral, elas são decoradas, é a peça decorada da estrutura. Quando isso apodrece, eles trocam por uma outra, mas a estrutura não foi afetada, só a superfície. É uma das maneiras, é uma outra maneira de encarar. E outra coisa, a madeira vai ficar cinza com o tempo, vai mudar de cor, vai mudar de características, porque faz parte dos materiais orgânicos se transformarem com o tempo. A gente aqui não tem essa aceitação do envelhecimento. Nós não podemos envelhecer, nada do que a gente tem pode envelhecer. Envelhecer é um crime na nossa cabeça, quando na verdade é uma coisa digna, faz parte do ciclo da vida e é legal você ver a madeira mudar de cor e ganhar uma outra aparência. Boa noite. Sobre a madeira, ela é um material que trabalha muito. Então, a madeira ela costuma ranger muito, né? Fazer um barulho muito grande quando você... Não sei se é... Eu queria perguntar se a instalação dela que é mal feita ou se é a madeira mesmo. Se ela, por exemplo, o edifício que você mostrou, eu fiquei pensando se ela faz muito barulho, uma residencial, se incomodaria muito os vizinhos. Tipo. Olha, a legislação exige uma certa proteção acústica. A madeira faz barulho. Eu tenho uma filha que eu sei quando ela chega em casa no quarto andar, lá em cima. Eu estou lá embaixo e eu sei quando ela entra em casa porque ela desce a escada com uma sandalinha rasteira que vem estralando a casa inteira. Faz barulho, faz parte. Você pode resolver isso, se você, dependendo do sistema construtivo adotado, dependendo de como você calçar a madeira em determinadas situações, ela não faz barulho nenhum. A minha opção na minha casa foi não colocar uma capa de concreto em cima da madeira, que muitas obras têm isso. Eu não gosto disso. Não gosto da ideia de colocar essa capa de concreto e depois colocar cerâmica em cima. Eu prefiro o piso natural e não me incomodo com o barulho. Mas aí é uma questão meio oriental, né? As casas japonesas são feitas de papel arroz e você está educado a não ouvir o que está acontecendo do lado do teu quarto. Não é uma questão... Você não ouve e pronto. Então, são questões culturais que têm que ser lidadas, mas dá para fazer uma construção sem ruído nenhum. Completar aqui uma curiosidade. A casa do Shogun, o Shogun é o braço militar do imperador, né? no Japão antigo. Então a casa do Shogun, como toda casa japonesa, ela é de madeira suspensa. E ele faz o caminho principal com peças que rangem. Então, e o Shogun, ele é muito visado porque ele é o guerreiro que defende. Então tem sempre alguém querendo matá-lo. Então na casa do Shogun você tem um caminho de entrada que range, porque daí avisa ao Shogun que alguém está entrando na casa dele.
A arquitetura japonesa é muito simbólica e tem muitas coisas desse tipo. Tem um espaço também dentro das casas que é sempre um átrio, que tem vários nomes. Eu conheço por Espaço Ma. O Espaço Ma é onde o guerreiro, quando chega para visitar o daimyo, o grande shogun, ele tira todas as armas e se submete ao senhor daquela casa. E isso é uma coisa que existe até hoje na arquitetura japonesa, esse espaço que é entre o exterior e o interior, que é quando você se despe dos preconceitos, da crítica, de tudo, e se submete ao dono da casa e ao que ele vai oferecer para você. Então é uma coisa postural mesmo, de educação novamente, né? Mas tem muito disso também. O guerreiro não pode entrar no palácio do outro armado. Ele tem que deixar tudo na porta. Isso existe. Algumas madeiras são mais propensas a fungos e insetos do que outras. Por exemplo, o pinus, que é uma madeira muito mole, ela é sujeita a ataques de insetos e exige muitos produtos químicos para você proteger a estrutura. Os mesmos produtos que são aplicados no pinus, muitas vezes são aplicados no eucalipto. Já no eucalipto não faz a menor diferença. Esse produto químico entra 1 milímetro, 1,5 milímetros na casca do eucalipto e não chega no miolo. A madeira tem algumas camadas. Uma camada é a casca, depois ela tem uma segunda camada que é chamada de alburno ou brancal, e depois ela tem o cerne, que é o miolo dela, onde ela é mais dura. Os insetos comem a celulose que está concentrada no brancal, e elas não atacam o cerne. A minha casa, por exemplo, não tem produto químico nenhum, foi construída inteira de cerne. Eu não usei o brancal. Em algum outro lugar, assim que você vê, tem uma tábua de piso que tem uma mancha amarelada, bonita até. Nessa mancha amarelada tem 2 furinhos de um cupim que entrou e saiu por ali. Mas não tem, simplesmente não tem. Eu tive uma infestação de cupins de concreto na minha casa. Não afetaram a madeira, mas eles entraram nos pilares sobre os quais a casa está montada. E engraçado, né? Você teve o cupim atacando o seu concreto e não a madeira. Mas enfim, aconteceu. Fazer um comentário aqui, como o Marcelo falou da França, né, da grande tradição construtiva em madeira. Tem um centro de pesquisa lá que chama CATED, e eles chamam de árvore de decisões. Se você vai construir, você tem vários critérios para você ir classificando como sua casa qual deve ser a solução construtiva. Não, eu vou usar madeira em contato com solo. Aí te dá uma resposta que você tem que usar algum tipo de tratamento, ou isolamento, ou solução construtiva. Aí se você vai usar internamente num forro, então você não precisa de tratamento. E daí você tem um roteiro para você construir da forma correta, porque, como o Marcelo falou, não tem madeira ruim, né? O uso é que está errado, né? Só um exemplo interessante, o Japão tem um dos maiores vãos livres do mundo de madeira leve, que é madeira de menos de 400 quilos por metro cúbico, que para nós seria quase um pau balsa. E eles fazem vãos de 100 metros com o material. Quer dizer, a questão não é só o material em si, né? A construção, e também eu acho que é o mesmo caso do fogo, se pergunta muito sobre o comportamento da madeira em relação ao fogo. O fogo, numa construção, não está só relacionado ao material que você está usando. Está relacionado a sistemas construtivos, está relacionado a uma série de soluções
que é um conjunto de soluções. E no caso de se construir madeira, também você tem um conjunto digamos, de soluções, de opções para um melhor desempenho, né? Não se trata de, eu usei a espécie X, vai me dar um problema. Não, você tem, em função das suas decisões, as soluções mais adequadas. Gente, o shopping pediu para a gente ir encerrando por aqui a palestra. A gente tem um lanchinho ali fora. Eu sugiro que vocês conversem com os palestrantes enquanto tomam espumante, porque o shopping tem um horário e tem uma programação. A gente não pode avançar demais. Eu queria mais uma vez pedir que vocês deixem o endereço eletrônico de vocês, é uma lista de presenças, é importante para a gente. Queria agradecer ao Roberto e ao Marcelo Aflalo, e agradecer ao Casa Parque de nos ter abrigado com esse evento, que foi muito bom para todos nós, e agradecer muito a WWF, que é a mentora dessas ideias de conservação, de madeira legal, e que deu apoio financeiro, apoio técnico para que a gente realizasse. Obrigado a todos. A gente se encontra ali. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Thank you.